Olá, meus amores. Hoje a nossa aula então é de história. Eu tô aqui com o livro na página 56. Eu vou ler com vocês, então acompanhem a leitura comigo. Depois eu vou passar um resumo no caderno e nós vamos fazer os exercícios, vai ficar mais explicadinho, mas hoje eu vou ler com vocês porque eu sei que tem umas palavras diferentes e o entendimento fica meio difícil, né? Então vamos lá. Em dezembro de 1815, foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Reino Unido, uniu-se, né? Portugal, Brasil e Algarves. Com isso, o Brasil deixava de ser colônia e passava a fazer parte do mesmo reino que Portugal, além de abrigar a corte e o príncipe regente. Então, em 1815, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, né? Portugal deixou de mandar no Brasil, né? De resolver tudo aqui, de governar o Brasil, tá? Vamos ver o que aconteceu. Em 1816, um ano após, a rainha de Portugal faleceu. Então veja, quando um governante sai, algumas coisas mudam. Vamos ver. Dom João então, tornou-se rei, sendo coroado em janeiro de 1818 com o título de Dom João VI. Então saiu a rainha e entrou Dom João. E eles, toda vez que trocavam governante, eles recebiam um nome, né? Então, Dom João passou a ser Dom João VI. A coroação de Dom João ocorreu no Brasil, o que causou um descontentamento de muitos portugueses, insatisfeitos com a distância em relação ao seu governante. Com o tempo, a insatisfação dos portugueses com a ausência do rei aumentou. Em 1820, um movimento em Portugal exigiu o retorno de Dom João VI ao país, o que aconteceu no ano seguinte, em 1821. Dom João viveu 13 anos no Brasil. Durante esse período, promoveu diversas mudanças, tanto no Rio de Janeiro, onde vivia com a sua família, como em outras cidades. Ao retornar a Portugal, ele deixou no seu lugar aqui no Brasil, Dom Pedro como príncipe regente. Então, aí em 1815, começou a acontecer algumas mudanças no Brasil. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal e a rainha de Portugal faleceu. Dom João VI, né, entrou no lugar dela, tornou-se rei. Só que Dom João VI era rei de Portugal. Embora ele estivesse aqui no Brasil, ele era rei de Portugal. Os portugueses que estavam em Portugal se revoltaram, fizeram um movimento contra essa ação, porque eles queriam que o rei deles ou o governante deles estivesse lá no país deles, em Portugal, e não aqui no Brasil. E aí, passado alguns anos, Dom João voltou para Portugal para continuar sendo rei lá, governar tal Portugal, e deixou aqui no Brasil Dom Pedro. Então, Dom Pedro, né, passou a ser o governante aqui do Brasil e Dom João voltou para Portugal. Dom João foi uma figura muito importante aqui no Brasil, na época em que o Brasil era colônia de Portugal, né? Governado por Portugal, submisso a Portugal. Dom João fez muitas melhorias no nosso país, nos nossos estados e cidades, né? O estado e a cidade que ele mais ajudou foi o Rio de Janeiro, ok? Então vamos lá. Eu vou ler aqui com vocês a importância das bibliotecas, tá? A fim de preservar o precioso acervo da Real Biblioteca, que corria o risco de se perder durante a invasão dos franceses,
O governo português decidiu trazer diversos artigos para o Brasil. Cerca de 60 mil peças, entre livros, manuscritos, gravuras, mapas, moedas e medalhas. Assim, em 1810 foi fundada a Real Biblioteca no Brasil, que hoje é chamada de Biblioteca Nacional. Hoje, o patrimônio da Biblioteca Nacional pode ser consultado por diversas pessoas. As bibliotecas públicas contribuem para a formação de cidadãos bem informados, proporcionam acesso ao conhecimento e possibilitam o desenvolvimento cultural. Ao utilizar os acervos das bibliotecas, é importante cuidar bem de seus objetos e livros. Todos os itens emprestados devem ser devolvidos no prazo correto, a fim de que outras pessoas também possam usufruir deles. Então, veja bem, a gente está falando aqui do Brasil, né? Ok, mas aí aqui no caso da biblioteca abriu uma brechinha para outra coisa que acontecia aí no meio da política do Brasil e Portugal. Né? Enquanto tudo acontecia no Brasil, eram criadas então bibliotecas. As bibliotecas eram muito importantes porque elas eram a fonte de conhecimento. Era na biblioteca que a pessoa ia pesquisar, ler, aprender, saber sobre um assunto, sobre um acontecimento passado. Então, a biblioteca, antigamente, e não há muito tempo atrás, ela era muito importante. Então, foram criadas bibliotecas em vários lugares. Depois, né, com o desenvolvimento do país, foram criadas bibliotecas nos bairros. Vários bairros ainda têm biblioteca, embora hoje seja pouco usada, mas a biblioteca naquela época ela era uma coisa importantíssima. Ela era a fonte de conhecimento, era lá que todo mundo ia buscar conteúdos novos, informações novas. As escolas precisavam das bibliotecas, as universidades, as faculdades precisavam das bibliotecas, tá? Por isso que aqui, né, no meio tal da gente saber a história do Brasil, vem, né, essa parte aqui sobre a biblioteca. E a gente vê aqui o prédio principal da Biblioteca Nacional, que foi construído no século XX, né, que não parava de crescer, Rio de Janeiro, a época do Distrito Federal, 1910. Então, essa biblioteca aqui, lá no Rio. E aqui embaixo tem a Biblioteca Municipal na cidade de Ceabra, Bahia. Toda cidade tem uma biblioteca principal. Hoje já não é muito falada e não é muito vista, né? Mas, por exemplo, no meu caso, né, que já tenho muito mais idade que vocês, quando eu estudava, até o ensino médio, nós utilizávamos muito as bibliotecas. Os professores passavam trabalhos pra gente. A gente ia na biblioteca e tinha lá uma moça que atendia a gente. Então, por exemplo, eu falava assim, eu preciso fazer um trabalho sobre a independência do Brasil. Aí ela me mostrava um lugar lá da biblioteca, tipo uma estante, né? E ela falava assim, olha, aqui tem todos os livros sobre a independência do Brasil. Muitas vezes ela pegava, né? Eu tô falando independência do Brasil, mas podia ser qualquer assunto. Muitas vezes ela pegava os livros, colocava na mesa para os estudantes e a gente ia copiando os conteúdos que a gente achava mais importante dos livros e fazia o trabalho naquela folha de almaço, enfim, no caderno a gente fazia o trabalho para entregar para o professor. Era interessante que na biblioteca a gente não podia falar e não podia falar alto também. Caso a gente falasse, quisesse conversar com o nosso amigo de sala de aula, tinha que falar muito baixinho, praticamente sussurrando,
Porque se a gente levantasse um pouquinho a voz, né, aquela moça que trabalhava, aquele senhor que trabalhava lá na biblioteca, ele já olhava de cara feia para nós, e se nós ficássemos conversando, bagunçando, era colocado para fora. Não podia. O silêncio lá na biblioteca tinha que ser absoluto, porque era o lugar de estudo, né? Era muito legal e muito gostoso na época. Vocês já não vivem isso. Hoje em dia vocês utilizam o livro da escola, né? E se vocês tiverem que pesquisar, é no Google. O Google hoje em dia tem tudo, né? Porém, a pesquisa no Google, ela tem que saber também ser feita. Nem tudo que você coloca lá e aparece está certo, é verdade, ou seja, é uma fonte confiável. Então, para se fazer uma pesquisa hoje no Google ou um trabalho consultando o Google, você tem que saber usar ele. Existem os sites específicos, os sites confiáveis, o que a gente chama de fonte confiável para você fazer o trabalho. Nem tudo que aparece ali, depois que eu coloco a minha pesquisa, é realmente uma fonte confiável, né? É uma verdade do que está sendo dita. Então precisa saber utilizar e saber usar os sites que são sérios, competentes, né, no que eles estão falando. Então, até já já que tem mais vídeo de história.